Olá, meu querido. Pai do Senhor, meu querido amado irmão. Aqui estamos de novo, mais uma vez, né? Para partilhar a palavra de Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quero convidar os irmãos para nós. Eu queria conversar sobre o que eu vi aqui na internet. Que está falando assim, né? Deus exige que um tempo de judeus esteja origindo, quando o anticristo governará o mundo, e ele o formará. E o povo judeu será forçado novamente a deixar o templo, porque o anticristo reinará. Então veja, é algo interessante que aqui ele está falando do anticristo que vai votar. Votar não, né? Porque ele acha que não votou ainda. Aí, aqui ele fala também, né, vocês estão no Monte da Oliveira, Mateus 24, 25, depois nós iremos ver também. Jesus confirmou que as profecias de Daniel, ele chamou a proclamação a dominação da isolação. Ele disse que lá ainda não haveria acontecido. E algum dia o Messias Jesus voltará para Jerusalém e construirá o seu templo. Nele é pedaço de terra. Está lá em Zacarias 1,16, Zacarias 6,12. E a partir desse tempo, do milênio, ele governará o mundo, né? Zacarias 6,13, esse tempo é descrito em detalhe, vivendo a perfeição de Ezequiel, de 40, versículo 46. Então, verdadeiramente, o irmão aqui não quer falar quem, né? Não importa quem está falando. Mas, entre Daniel 9,27, Mateus 24,15, Zacarias 1,16, Zacarias 6,12, Zacarias 6,13, verdadeiramente é uma profecia, né? Que para quem não tem entendimento, não se cumpriu mesmo, é verdade, eu concordo. Ainda vai se cumprir. Mas, para que nós olhamos para o tempo que já foi destruído, na década de 70, naquele tempo, depois de Cristo, a Bíblia fala que o templo de Jerusalém foi destruído, não ficou aquela parede da lamentação, né? Quando os judeus batem a cabeça ali para falar com Deus, e está lá em Israel. Se você entrar na internet e buscar, você vai ver que só tem aquela paredona que sobrou do tempo. Mas, gozado, Jesus morreu, ressuscitou, disse que ia destruir o templo, disse que a profecia de Daniel, o eleitor que lê, que entende o que nele está escrito, né? Não passaria aquela geração, né? Falou que algum discípulo ia morrer, outro ia ver a volta dele. Aí nós vemos assim, a geração. Vamos dizer, a geração vamos dizer não, 70 anos. A pessoa, tem gente que vive mais. Mas vamos dizer, vamos colocar 80. A pessoa, uma geração de 80 anos. Então quer dizer, nós vamos fazer 3.000 anos. Ué, isso não se cumpriu, então Jesus estava mentindo. Jesus falou que os seus discípulos, se algum ia morrer, outro ia ver a volta. A volta dele, ó. Os discípulos morreram tudo e nenhum viu a volta de Jesus. E Jesus também ainda não voltou? Ah. Mas e os discípulos morreram e cadê Jesus? Como é que ele vai voltar sem os seus discípulos, que ele falou que algum ia ver a volta dele? Aí fica meio complicado, né? Se nenhum tivesse morrido, aí eu concordava também, né? Podia ter alguma significado com aquilo que verdadeiramente ele falou, né? Que não passaria aquela geração, mas a geração passou. E os discípulos também morreram tudo. Jesus estaria mentindo? Não, claro que não. Qual era a terra prometida? Não era Jerusalém? Qual era o povo que quebrara a lei? Não era o povo judeu que quebrara a lei? Ele falou, eu vim para os teus, mas os meus não receberam.
Quem é que não recebeu Jesus? Não foi o povo judeu? Não foi eles que não aceitaram Jesus como Messias? Quem foi que rejeitou o Messias? Não foi o povo judeu? Os gentios aceitaram, depois alguns também aceitaram os judeus, os remanescentes, alguns, né? Que tinha promessa de aceitar ele. Será que esse mundo vai ser destruído com fogo, como diz aí? Os evangélicos, católicos, os cristãos, as testemunhas de Jeová? Será que esse mundo vai ser destruído? Será que Deus está mentindo? Que ele falou que tudo que ele faz, ele jamais destruirá? Assim como Jesus falou que não passaria, assim como foi no tempo de Noé, no tempo de Ló, assim seria a vida do Filho do Homem. Eu falo para você, no tempo de Noé, a família, 7 pessoas não foram salvas, o mundo não foi coberto com água, mas não existia gigante na terra, existia. E como é que Deus ia destruir aqueles gigantes que estavam acabando com a terra? Foi preciso Deus enviar os dilúvios, mas ele precisava manter a tua obra. Ele destruísse todo mundo, ele ia criar o homem de novo. Não tinha como criar o homem de novo. Ele não pode destruir, meu amado. Por isso que ele manteve a família de Noé. Aí eu falo para você, o mundo cobriu de água. Noé, a tua família foram salvas. O que aconteceu? 7 pessoas que salvaram. Parece que foi 40 dias que abaixou a água, né? Começou a abaixar e apareceu a terra. A terra foi destruída? Não foi. O céu foi destruído? Não foi. A água apenas cobriu para matar aquele gigante, para que pudesse hoje não existisse gigante na terra. Aí eu falo para você, está tudo aí, o mesmo céu, a mesma terra, né? A mesma água, né? Aí eu falo para o irmão, vamos para Ló. Jesus falou assim, como foi no tempo de Ló, assim será a vida do Filho do Homem. No tempo de Ló, Abraão estava numa cidade longe. Ló e sua família estavam em Sodoma e Gomorra, aonde existia gente ruim, pessoas terríveis. Aonde é o que acontece hoje, né? Hoje você está vendo o mundo como é que está, mas tem muita gente boa como Ló, né? A tua família, como Noé, a tua família, tem muita gente boa. E é essas pessoas que Deus está preparando, essas pessoas que Deus verdadeiramente está buscando, aleluia, glória a Deus, né? Para morar com ele, enquanto outras religiões aí pregam que vai morar numa nova terra. Deus vai destruir essa com fogo, né? Não sabe decidir porque está lá parece que é 2 Pedro, que eu não me engano, 3:10, ou é 1 Pedro, que está falando que Deus destruirá a terra com fogo. Mas o ser humano que não quer saber de Deus, a qual ele fez no passado, no tempo de Noé. É o que vai acontecer. Você vai ver hoje, meu amado, você está vendo com a sua própria, com os seus próprios olhos. Não é que Jesus vai vir destruir a terra, não existe. Jesus não vai matar ninguém, assim Jesus seria assassino de novo. Ele não foi, me desculpa falar, ele nunca foi assassino, mas ele seria assassino, vir aqui matar todo mundo. Cadê o amor dele? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou que ia matar aquele que verdadeiramente não acreditasse nele. Não, ele falou, ó, eu não vim para julgar, mas a minha palavra que está entre vós julgará. Essa condenará e julgará a vós, quem? Aquele povo que tinha rejeitado ele, e hoje aí acontece também. O mundo não vai ser destruído, mas, olha, eu vou falar uma coisa para você e você vai ver que é realidade. Como a religião fala que o diabo é para matar, roubar e destruir, não é o diabo. Quando Jesus fala, o diabo é para matar, o diabo não, Jesus fala que o ladrão, o que vieram antes de mim, quem era? Os sacerdotes, da lei, os escribas, os falsos pastores, né? O falso mestre, né? Esses que eram os ladrões, que estavam roubando, não estavam sustentando o povo de Deus, estavam enviando o povo de Deus a fazer a coisa errada. Os sacerdotes eram os homens que praticavam o amor, levavam o povo de Deus a praticar a verdade nos caminhos do Senhor. Mas não, eles estavam desviando, entraram no erro, contaminaram. E naquele tempo o diabo estava usando as pessoas mesmo.
né? Mas Jesus ia destruir ele na cruz, a qual estava escrito, lá em Gênesis 3, 17, 13 parece, que ia levantar um através de mulher, né, através da Maria, e ele feriria o calcanhar de Jesus, mas Jesus pisaria na cabeça dele, esmagaria. E isso se cumpriu na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Agora as pessoas estão aí falando de diabo, Satanás, não sei o que, não sei o que. Quem veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir foi aqueles homens. Hoje os homens estão aí. Você acha que o homem, o diabo está aí matando, roubando? Não, quem está fazendo isso é o ser humano, meu irmão. Que toma a tua decisão na vida. Ele sabe que isso não está certo. Deixa de ser dominado pelo mundo, pelas coisas desse mundo, né? Que você tem um bom carro, que você tem uma boa casa, que você tem um bom dinheiro e não consegue no trabalho e pega a cabeça e vai fazer essas besteiras. Agora quer ficar um bom tempo, né? Seja essas coisas, mas um dia descoberto. A mentira ninguém consegue descobrir, ninguém consegue esconder. Ela se revelada, assim como foi no tempo de Jesus. Aqueles homens estavam enganando o povo, estavam, né, escondendo a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. O povo é o caminho. O povo estava caindo pelo erro. É o que acontece hoje, é a mesma coisa. A pessoa quando sai de uma igreja, ela não tem mais firmeza. Ela volta para ela quer pior. Né? Que ela verdadeiramente foi nascida do Espírito e não da carne, do sangue, do homem, ela não pratica nunca. Ela tem temor pelo seu marido, que é Deus, que é Jesus Cristo. Ela tem temor pelo seu Senhor. Né? Ela teme, ela ama, ela suporta. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Agora as pessoas que nascem da carne, do sangue, do homem, elas só estão ali para praticar aquilo que tem que ter uma boa casa, um bom carro, tem que ter dinheiro, tem que ser melhor do que os outros, não sei o que. Isso aí, meu amado, só leva a pessoa a pior. É porque eu vejo, me desculpe, meu querido amado irmão que estão aí me ouvindo do outro lado. Você que é evangélico, cristão, católico, ainda bem que muitos católicos aí que não vão para a igreja, mas verdadeiramente tem um temor de Deus dentro, porque nasceram do Espírito, mesmo que não for dentro da igreja, mas nasceram do Espírito, tem temor, tem amor, né? Sabe o que é certo e errado, sabe que não pode desejar mal a ninguém, que isso não é vontade de Deus. Todo mundo sabe, meu amado. Assim é um animal, eu fico falando porque eu fico impressionado. O animal, ele sabe que não pode fazer aquilo que o seu dono não gosta. Agora, um ser humano, meu amado, que tem mente, tem cérebro, que raciocínio, meu amado, não consegue colocar isso, nem vai para uma igreja, conhece a Deus, dizem entre aspas, né? Que conhece a Deus, lá que nunca conheceu a Deus. Estão conhecendo o Deus desses séculos, né? O Deus desse mundo, que oferece dinheiro, casa, carro, né? E quem tem melhor do que o seu vizinho, acha que o vizinho tem uma vida. Meu amado, Deus dá de acordo para cada um. Ninguém é melhor do que ninguém. Se Deus deu para ele é porque Deus deu. Se Deus não deu para você é porque Deus não deu. E quem é você para discutir com Deus? Não adianta você ir para a religião, colocar Deus na parede, querer comprar Deus com voto, com campanha, com o seu dízimo, com a tua... Deus não... Ninguém compra Deus com nada, meu amado. Quando Deus quiser tirar a vida da pessoa, ela tira. Ele tira. Se a pessoa atropelada, com tiro... ele tira. É ele que é o dono da vida, enquanto a pessoa está ali, ela pode tomar 20, 30 tiros, ela não morre, não foi vontade de Deus de ter chegado naquele dia, ela não morre. Eu conheço um irmão aqui que é assim, né? Um dia eu vou convidar ele para participar aqui da internet, para ele falar da vida dele. É uma coisa tremenda o que ele fala da vida dele, o que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Então, meu querido amado irmão, então verdadeiramente a gente, isso, será que vai se cumprir? Vamos buscar alguma palavra sobre o que o irmão estava falando. Lá em Mateus 24:15, vamos dar uma olhadinha para ver o que está escrito? Veja, o que está escrito em Mateus 24:15. Jesus estava falando com o seu discípulo, amém, meu amado? Ele estava ali, acho que eu vou aqui trazer
em outras passagens, está lá em Marcos, Evangelho de Marcos 13, veja com quem Jesus estava falando, são as mesmas profecias. Só que o Mateus fala um jeito, o Marcos fala outro, Lucas fala outro, mas é todos juntando com a mesma pessoa que Jesus fala, amém? Vamos lá. Veja, meu querido amado irmão, em Marcos, o Evangelho de Marcos 13, versículo 2, veja com quem Jesus estava falando. Eu vou falar para você, Jesus está falando conosco, Jesus estava falando com os discípulos, Jesus estava orientando os discípulos, era você que estava lá com Jesus, ou eram os discípulos? Era essas pessoas que algum ia morrer, outro ia ver a volta dele. É eu, você? Algum vai morrer, um vai ficar, outro vai subir, um vai ver a volta de Jesus, outro não. Então veja, preste bem atenção no que a leitura está falando. Com quem é a pessoa? Em qual lugar está falando? Em qual tempo? Em qual geração? Né? Qual época? Tudo isso tem um significado, meu amado. Agora eles pregam tudo para a pessoa de hoje. Não sabe explicar, fica aí fazendo medo para as pessoas. Mas porque as pessoas estão desse jeito aí, não são libertas, veja. Eu vou ler algo uma vez. Jesus fala da destruição do templo. 13:1. E quando Jesus estava saindo do pátio do templo, olha lá, os discípulos disseram, mestre, veja que pedra difícil, linda, impressionante, né? Estava falando do templo de Jerusalém, foi destruído, olha só. Aqui ainda não tinha isso. E Jesus respondeu para ele, olha lá, aqui é bem claro, né? Ó, no versículo 1 estava falando, e um dos discípulos disse, mestre, um dos discípulos, então não só tinha ele ali, só um discípulo, tinha mais. Então vamos chegar lá, quer ver agora? E Jesus respondeu, vocês quem? Os discípulos estavam com ele, está bem claro, vocês estão vendo esse enorme edifício, pois aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Aí eu falo para você, Jesus falou que seria destruído. Ele não foi destruído no tempo de Jerusalém? Aí essa profecia de Daniel 24 aí, ou Daniel, Mateus 24:15, já se cumpriu também. Depois eu vou chegar lá. Aqui vai falar quem é lá em Mateus não fala, em Lucas não fala, mas aqui fala quem é as pessoas que Jesus estava falando com ela. Veja, o versículo 2, né? E Jesus respondeu, vocês, ó, bem claro, vocês, né? Estão vendo esse enorme edifício, pois aqui não ficará uma pedra em cima de outra que não seja derrubada. Agora eu tenho falado, né? Agora veja no versículo 3. Perseguição, sofrimento, a grande tribulação. Vamos lá. E Jesus estava sentado no Monte da Oliveira, olhando para o templo, a qual eles estavam aqui, perguntando para Jesus, olha que tempo lindo, né? Aí, no Monte da Oliveira, olhando para o templo, olha só quem estava do lado dele, Pedro, Tiago, João, André, eles perguntaram, em particular com o mestre, olha só com Jesus. Conte para nós quem? Para ele, meu amado. Não é para nós não, é para ele. Tiago, Pedro, João, né? André, conte para nós eles estavam ali. Quando é que isso vai acontecer? Olha só, estava fazendo a pergunta para Jesus quando que isso ia acontecer. É que todas essas coisas vão acontecer, né? Então Jesus, no versículo 5, começou a ensiná-lo. Ele disse, tome cuidado, para ele tomar cuidado, para que ninguém engane quem? Vocês quem? Ele? Dizendo, eu sou o Messias, enganarão a muitas pessoas. Não tenha medo, ó. Estava falando para ele não ter medo. Quando eles ouvissem aquilo lá, barulho, batalha, notícia de guerra, tudo isso vai acontecer. Os discípulos já estavam sendo orientados por Jesus que tudo aquilo ia acontecer. Que discípulo estava orientado? Jesus estava falando para eles tomar cuidado.
que era eles que estavam ali, André, Tiago, João, Pedro. E hoje não tem mais nada disso. E eles, ia acontecer, eles iam, meu amado, não tem... Como que isso vai acontecer agora que os discípulos não estão vivos? Hein? Veja, vai acontecer. Mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará outro, e vários lugares haverá temor de terra, falta de alimento. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto, os primeiros sofrimentos. Aí no versículo 9, tem outra palavra aqui tremenda. Veja, no versículo 9, aí ele fala bem claro, ó. Vocês precisam, vocês têm os discípulos, Tiago, Pedro, João e André, estavam diante do Senhor, estavam diante de Jesus no Monte da Oliveira. Você está lá com Jesus, o povo desse mundo todo, o país todo, estão lá com Jesus, para essa profecia, ele está orientando, falando o que vai acontecer, que algum ia ver, nós vamos chegar lá ainda. Ah, meu amado, pelo amor de Deus, as pessoas estão cegas, cegas. É um cego desviando o outro cego, cai no buraco, não tem como salvar um outro. Veja, eu também estava cego quando eu ficava ouvindo somente o homem, mas comecei a buscar conhecimento na palavra. Né? Veja. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos, eles seriam presos, levados ao tribunal, serão chicoteados, olha só. Aonde vão ser chicoteados? Olha, meu Deus do céu, não existe mais isso. Não existe mais isso. E olha aonde é o lugar. E vocês serão chicoteados na sinagoga, lá no tempo de Jesus de Além. Não existe mais o tempo, já foi destruído. E eram somente eles que iam pregar o Evangelho e ia ser chicoteados por causa eles estavam falando o nome de Jesus. Agora esse mundão todinho vai ser levado lá para Jesus além? Ai, meu Deus do céu. Eu fico impressionado, meu amado. Esses crentes religiosos, esses católicos, ainda que o católico não fica falando muita coisa, né? Não conhece nada. Eu gosto de ver aquele católico que não é religioso, aquele católico que verdadeiramente olha para ele e fala assim, verdadeiramente. Ele nunca foi para a igreja, mas tem um temor de Deus. Tem um amor de Deus dentro dele. Você conhece a pessoa. Agora, quando você vê uma pessoa que não tem temor, é terrível. Eu não vou falar, né? Porque você já vê. Uma pessoa que é complicado, sabe? Então, meu querido amado irmão, eu não entendo, as pessoas não conseguem ver a palavra de Deus. Aí estão esperando que nem os judeus, um povo de Deus, né? Tem lá a palavra de Deus verdadeiramente, a de escritura, né? Mas eles não conseguem decidir. Ainda mais não porque eles não creem em Jesus, amém? Eu respeito a opinião de cada um. Mas pelo tempo que já foi destruído, que as palavras verdadeiramente do Velho Testamento que tem na Torá, na Taná, ela verdadeiramente prova isso. Que o tempo seria destruído, né? Veja, vamos continuar. Aí no versículo 10 ele fala assim, pois antes de chegar o fim do Evangelho seria pregado, né? Precisa ser anunciado a o povo. O povo da onde? De Jerusalém. Aí em outras tradições, que ele fala assim, ó, nações, né? Aí a pessoa confusa, né? Mas ainda falta pregar todas as nações, ninguém conhece. Oh, meu amado, pelo amor de Deus. É naquele tempo. Hoje está sendo também, tá. Mas não vai acontecer o que está escrito. Está sendo pregado também, anunciado. As coisas que já se cumpriram. O amor que Deus fez, o que Jesus morreu por nós, trouxe salvação. Não existe mais diabo, não existe mais inferno, né? Não existe mais perder a salvação, né? As pessoas irão, como é que fala? Como é que fala? Receber as boas obras, né? Aqueles que plantaram coisa ruim, vão receber coisa ruim, né? Não vão ter, quer dizer, não vão, coisa ruim não. Não vão receber seu galadão. Eu não sei o que Deus está preparando para nós. Só Ele, ninguém sabe. Não há profecia para isso.
o galardão que ele tem para dar para cada um. Né? A qual o povo de Israel receberam as bênçãos e se tornaram o povo mais abençoado do mundo. São eles. Só que eles não têm entendimento, nem todos, porque verdadeiramente aqueles que receberam o Espírito renovaram de novo, nasceram de novo. Da onde? Do Espírito. Hoje o povo só reconhece a Deus, que verdadeiramente é filho de Deus. Se nascer do Espírito, quer nascer da carne, do sangue e do homem, não tem como. É difícil, meu irmão. O ser humano, não estou falando que a pessoa é 100% certo, santo, não existe. A pessoa nasce do Espírito, ela tem o Espírito, tem a carne. Só que verdadeiramente o Espírito está nela, o Espírito de Deus está nela. Ela consegue decidir a coisa de Deus. Né? Nada pode acontecer de coisas ruins que não for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, ela tem que, nesse mundo, o que planta colhe. Sim, aquele que plantaram ruim vai colher ruim. Aqueles que estão com Cristo, verdadeiramente reconhece, ainda que erra, né, sem seu defeito, né, nós estamos, verdadeiramente, pecamos, é verdade, ninguém é santo. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele sabe livrar o seu povo dos piores momentos difíceis. De novo, não é possível. Desculpe, meu querido amado irmão, que o telefone trocando direto atrapalha, né? Toda hora eu estou com as 3 vezes. Mas, vamos lá. Eu estava lendo lá em Marcos, Evangelho de Marcos 13, né? Aqui é o 11. Mas eu vou ler Mateus agora, que eu quero falar como que está escrito lá, Mateus 24, 15. Veja. Mas antes disso, eu vou ler o aqui, que já parei aqui mesmo. Jesus estava orientando os seus discípulos a falar sobre as coisas que iam acontecer. Não. Veja, Jesus claramente falando com os seus discípulos. Aí eu falo para o irmão, que Jesus vai voltar, cadê os discípulos que morreram tudo? Como que a pessoa pode falar para mim que Jesus vai voltar? Que essa palavra que está aqui, Jesus falou que algum ia ver a tua volta. Irmão, mas meu amado, a Bíblia está falando a verdade, está falando mentira, meu amado. Porque não tem como revelar a palavra, já está revelada. A Bíblia fala em Hebreu 1 que Deus, no passado, falava com os profetas de várias maneiras. Hoje, nos últimos dias, naquele tempo de Jesus, nos últimos dias, Ele fala através da sua palavra. É aqui, ó, na Bíblia. Não é através do homem, não, meu irmão. O homem pode falar alguma coisa, sim, claro, mas tem que buscar conhecimento da palavra. Jesus fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Fica ouvindo homem, pastor, bispo, apóstolo aí, meu amado, padre, né? É melhor ficar em casa examinando as escrituras. Tem gente que fica o dia todo em casa. Passa o tempo todinho na internet, vai passear, vai farrar, vai beber, vai fumar, mas não tem coragem de ficar nem uma meia hora, 1 hora buscando a palavra de Deus. E depois vai para a igreja querer ouvir 1 hora, 1 hora e meia, ouvir o homem falar. Não aprende nada, não te liberta de nada, né? É um homem carnal, um homem verdadeiramente que saiu, entrou, e que sair fica a mesma coisa, né? Não muda nada. Aí o que acontece, meu irmão? Olha, eu fico impressionado. Você vai conversar com um crente, eu fico impressionado. Eu já falei e falo de novo. Você vai conversar com um crente religioso, ou católico não sabe de nada, meu amado. Você vai conversar com o testemunho de Jeová, piorou. Eles colocam uma doutrina que vai ter morar no novo céu, a nova terra, que lá vai morar o leão, com o lobo, os animal. Meu amado, onde é que está no céu que vai existir animal? Que Jesus falou que a alma do homem vai para o céu. E o animal vai para a terra. Como é que pode o céu ter animal? Ou que vai morar numa nova terra com animal, vai ter clamor, vai ter, como é que fala,
guerra, vai ter inverno, oh, meu amado. Eles estão trazendo de Isaías 11, Isaías 65, Isaías 52, que eu não me engano, por aí também. E estão trazendo coisas do Velho Testamento que se cumpriu em Cristo, que ele era a criancinha que ia unir o povo. Ele era o noivo que estava trazendo o seu povo para poder salvar. Ele era o noivo que estava verdadeiramente trazendo a palavra viva, o pão que levaria para a vida eterna. E o povo estão tudo aí, não sabe de nada, meu irmão. Eu tenho aqui dó. Muitas sabem porque muitas das vezes eu fico assim, é verdade, Jesus falou a verdade. Não que eu sou dono da verdade. O dono da verdade é a palavra de Deus. Ela sim. Com ela eu posso falar que ela está certa ou está errada. Com ela eu posso verdadeiramente, não, esse negócio de debater com a palavra, debater não, Jesus falou que nós temos que verdadeiramente ver que está certo ou está errado. A pessoa tiver está certo ou está errado. Nós temos que, a palavra certa é, temos que corrigir. Se a pessoa que você está com o seu filho dentro da tua casa, você não corrige ele, que ele está errado, aí eu falo para você, um safado, tem vergonha que não quer obedecer o pai e mãe. Aí faz a coisa, mas você que verdadeiramente teme a Deus, teme seu pai e tua mãe, você verdadeiramente, quando ele for corrigir, você vai ver que aquilo ali que você está fazendo está errado, você vai fazer de tudo para obedecer seu pai e tua mãe. Assim é Deus, meu irmão. Agora o cara não toma vergonha na cara, não faz por onde, não obedece pai, não obedece mãe e não obedece Deus. E fica aí falando que está liberto, está dentro de uma religião, praticando as coisas tudo errado. Dá licença, meu irmão. Veja, vamos lá. Eu fico impressionado. Não é meu jeito de falar isso, eu falo, ó, muitas vezes minha esposa, quer dizer, fica falando, você tá discutindo, nem discutir, é o meu jeito de falar. Eu sempre falei alto assim, né? Graças a Deus, eu sempre falei alto assim. Só que, parece que nem João Batista, né? João Batista era assim também, né? Falava alto, né? Não dava moleza, não é dá moleza, eu não sou dono da verdade, não existe, ninguém é dono da verdade. Quem é dono da verdade é Deus. Agora nós temos que corrigir esses, como Jesus fala, muito falso profeta, espírito enganador, Paulo fala, tem muito espírito enganador, né? Então a gente tem que corrigir ele. Quando você começa a corrigir ele, começa a sair fora de você. Cuidado, não fica ouvindo esse irmão aí não. Esse irmão aí tá... Eu penso assim, meu amado, que eu estiver errado, que o irmão vem aqui a mim e fala, irmão João, você está errado. Eu falo, mas por quê, irmão? Não, vamos lá na palavra, né? Aqui, ó. Para ver quem está certo ou está errado. Aqui sim. Aqui você pode me corrigir. Aqui prova que eu estou errado ou não. Agora, se isso aqui, meu amado, não vai me corrigir não, que eu vou para cima mesmo. Para você chegar em mim e falar, então vamos na Bíblia. Aí eu vou. Você me convidar para eu, aqui nem assistir, eu vou falar mesmo, não estou metendo pau não. Tem que falar a verdade, meu irmão. Aqui nem assistir em Jeová. Eu começo a falar para ela, mas onde é que está esse negócio aqui, que é o novo céu? Onde é que Deus falou que ia fazer o novo céu e nova terra? Está escrito, mas Jesus estava falando desse novo céu e nova terra? O Espírito de Deus foi feito para morar na terra? Onde está escrito isso? A Bíblia fala que o Espírito do homem, a terra, quer dizer, foi feito para o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? O pó da terra. Quem é o Filho do homem? As pessoas que nascem da carne, do sangue, né? Do homem. Agora o céu foi feito para o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O que nasceu do Espírito. Aquele que estava lá. Jesus falou, nós éramos anjos, né? E estava com aquele bicho, aquele coisa ruim também. Né? Ele foi lançado do céu para cá, né? E aquele foi destruído com Cristo, né? Ele permanece para sempre aqui, não pode fazer mal para ninguém, mas o seu mal existe na pessoa, que está na carne do ser humano, onde Paulo fala que as obras da carne, né? É isso, é aquilo, né? Depois eu trazer que eu me lembrar. Agora, aqueles que é filho de Deus, que nasceram de Deus, que nasceram do Espírito, irão voltar para o Senhor e estar com Ele no céu para sempre, não vão morar em terra, não existe. A terra é feita para os filhos dos homens. Os filhos dos homens vão morar na terra, vão dominar ela. Agora eu me lembrei,
um vai matar o outro. Olha como você está vendo aí, uma pessoa matando o outro. Esse é o filho da terra. Esse tem a natureza da terra, a natureza carnal. As pessoas que verdadeiramente não querem ser corrigidas, elas são filhos da carne. Ainda que ela conheça a palavra toda, diz que tem mistério, que não sei, meu amado, isso não existe. Isso é carnal, isso é mente, ó. Não tem mente de Cristo, é mente carnal, da coisa do mundana, da coisa desse mundo. Conhece a coisa do mundo. Que nem Jesus falou, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, eu teria os meus para me ajudar. Ninguém podia me matar, eles mesmos me salvariam, me libertariam do sofrimento. Mas como eu não sou do mundo, e eles também não são, por isso que estamos perseguidos. Meu amado, eu vou falar uma coisa para você, é difícil a gente aguentar isso. As pessoas que estão aí fora perseguem a gente por causa disso. Jesus falou, assim como eu fui perseguido, vós serão perseguidos por causa do Espírito. Não é fácil, meu amado, o que eu passo de perseguição aqui. Eu estou falando agora de pessoas ouvindo, mas é verdade. Nós somos perseguidos. Não é que a gente vai morar numa terra boa, isso não existe. Nós vamos ser perseguidos até o fim. Não é fácil, tem gente que pega a cabeça, faz porcaria. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, Deus não deixa, Deus segura. Porque nós temos que passar por perseguição. Não que alguém vai tirar a tua vida, não. É como diz aí, eu falo assim, eu conheço uma coisa certa. Ninguém morre se não chegar o dia que Deus deixou. Amém, meu amado? Seja criança, seja animal, seja velho, adulto, seja católico, evangélico, judeu, espírita, seja o que for. Quando chegar o dia, Jesus leva e acabou. Quando a pessoa não chegou o dia, ela pode tomar 10, 20 tiros, pode cair lá do céu, que nem muitos aviões já caiu, aqueles jogadores, outros lugares. Morreram não sei quantos, mas alguns ficaram vivos, porque não está marcada a morte. Quando o dia, que nem Jesus falou, o meu tempo está próximo, Jesus sabia que o tempo dele estava próximo. E Pedro falou, não, Senhor, ninguém vai fazer isso. Jesus olhou para ele, afastai de mim, Satanás. Conhecer a coisa dos homens, mas não é a coisa de Deus. Porque para Deus ele tinha que morrer para salvar o povo hoje. Naquele tempo e hoje, para dar a sua vida, para que as pessoas, através dele, pudessem ser salvas, pudessem morar com ele de novo, aleluia, glória a Deus. É isso. Né? Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Ainda fala que quando Jesus estava percorrendo a cidade de Jerusalém, curando os paralíticos, os cegos, né? Os surdos, eles tentavam matar Jesus, mas eles não podiam fazer nada porque ainda não tinha chegado o dia. Por que o dia? Porque era dia marcado. Estava marcado no Velho Testamento de Salmo, Isaías. Meu amado, não adianta. Olha, eu vou falar uma coisa, é triste. Eu sei que muita gente é do outro lado aí não vai concordar. Mas as pessoas que morrem aí, meu amado, não é porque Deus quer, é porque chegou o tempo. Ah, mas como é que Deus... Meu amado, você estava lá com Deus. Você sabe o que você aprontou lá? Você tem revelação da palavra com o diabo que quer mais do que Deus? Você tem, não tem? Isso você tem, todo mundo sabe. Aquelas pessoas que não são religiosas sabem disso. Foram lançados para a terra, Deus expulsou ele. E aonde estavam os anjos que Deus expulsou? O que eles aprontaram lá também? Todos os anjos que estão vindo aqui para a terra, quem são os anjos? Somos nós. No corpo material. Para nós cumprir a palavra de Deus. Nem todos são chamados. Nem todos têm salvação. A pessoa pode estar, se Deus permitir, ela vai até os 90 anos. Ela pode, como diz aí, né, aceitar Jesus, mas não, Jesus chama ela. Tem pessoa que nunca fez mal para ninguém. Uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, glória a Deus. E essas pessoas são escolhidas de Deus também. Ainda que ela nunca foi na igreja, está acabando o tempo, meu amado. Então, eu vou falar sobre o tempo de Jesus ali, né? Já está acabando. Então, não existe, sabe? Jesus, quando falava lá em Mateus, veja aqui, vou ler antes que acabe o tempo aqui. Veja. E Jesus falava do monte, da tua morte, da tua ressurreição, veja.
Jesus começou a dizer, claramente está escrito, ó, claramente com os seus discípulos. Ah, então quer dizer que é nós? Ah, tá bom, é nós. Você acha que é nós? Então somos discípulos de Jesus, não é filho? Nós somos discípulos hoje ainda. Então vamos ver. Isso daqui é para você. O seu discípulo, eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito e eu serei morto. E ao terceiro dia serei ressuscitado. Veja só, tudo isso tem que acontecer ainda, vem? Então Pedro levou para um lado e começou a repreender, dizendo, estou meio gripado hoje, meu irmão, que Deus não permita isso acontecer vai acontecer com o Senhor. Jesus olhou para ele, virou e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás, você como uma pedra de tropeço no meu caminho, para fazer com que eu tropeço, pois está pensando como o ser humano. Ó. Ser humano pensa, ele não como Deus pensa. O pensamento de Deus, Jesus tinha que morrer. Mas o ser humano não aceitava. Quem estava na carne não aceitava. Mas Jesus estava no Espírito, sabia